Creo que ya podemos, ¿será que ya arrancamos? Já podemos começar? Podemos dar inicio, perfecto. Podemos dar Bueno, início. pues nada, muchas gracias a todos Muito obrigado a por acompañarnos todos el día de hoy. por nos acompanhar no Como dia de este es el hoje. segundo webinar Este é o segundo para webinar el ciclo de webinars para o sobre ciclo de ESG que webinar estamos dando. sobre Me presento ESG que primero para estamos los que no propondo. me conocen. Yo Eu soy Elizabeth sou Muriel, Elizabeth de Estrategia de Muriel, Ventas de Seed da Factor, estratégia de Capital vendas FAC da Colombia. Capital March da FAC Hoy la Colômbia. presentación será E hoje a sobre una apresentação herramienta será uma efectiva ferramenta que nos va a efetiva apoyar a las que nos organizaciones en vão comprender apoiar nas nuestro organizações desempeño a en temas de ESG entender o nosso para desempenho claramente no traer termo múltiples do beneficios. ESG, para Y que vai trazer aquí muitos el que benefícios nos para va nós. a compartir y todo el E conocimiento de la vamos, e herramienta va a quem vai ser realmente compartilhar todo experta esse como Mónica conhecimento dessa ferramenta e da sua Mónica Costa, equipe com Gerardo Mônica Herrera. Entonces te Costa, cedo la palabra. Gerardo Muchas Herrera gracias por também. acompañarnos el Passo a día de hoy. palavra para você e muito obrigada por nos acompanhar no dia de hoje. Muy buenos días para todos y nuevamente, de verdad, es un Liz, gusto. muito obrigada. Bom dia a todos. Novamente é um grande prazer estar com vocês. É um cenário pequeno, então, muito assertivamente, a Liz fez com que tenhamos algo com um grupo muito preciso. Então, pretendemos ter um diálogo em torno disso. Então, sintam-se livres a qualquer momento para levantar a mão, porque a ideia é poder passar de uma forma muito estruturada, como nesses momentos a questão ISG, e particularmente ter a capacidade de tomar esse primeiro streaming em torno de onde está cada uma das suas organizações, ou ainda mais cada um dos seus subscritores, e termos uma observação que é uma importância absolutamente relevante. Vai ser um momento em que cada vez mais estamos tendo mais notícia como capitais referenciais estão se posicionando em torno de organizações que têm práticas positivas em torno do ESG. Então, vamos trabalhar dessa forma e o convite para que a qualquer momento levantem a mão. Vamos ter uma apresentação básica, simplesmente como referência, que vai estar me acompanhando uma grande amiga e colega, Mônica Costa, que realmente é artífice de muito que tem acontecido em torno deste desenvolvimento, que vamos compartilhar também e que tem um conhecimento profundo do que significa nestes termos. Então, a ideia também, que também estou acompanhado da Liz e da Ana Rivera, e será uma oportunidade de refrescar como podemos passar por esse caminho em torno do ESG. E permitam-me primeiro compartilhar a apresentação. A primeira, e isso é um esforço que vocês nem imaginem, porque é dos dias que eu aprendi que não necessariamente, nem todo dia estamos bem fluídos, mas ainda bem eu tenho grandes amigas que me ajudam nisso. Quisemos encontrar um título que realmente apresentasse o que significa o esforço que temos que fazer em torno de ESG e por que é tão interessante o que vamos apresentar hoje. E, bom, elas acharam que o melhor era fazer essa pergunta: como acelerar a questão da maturidade na adopção de ESG? Claro que para cada organização é uma questão diferente, como vocês viram no webinar anterior, que tivemos convidados de primeira ordem e nos contaram exatamente todos os detalhes, como tinha a leitura, como era a história, como foi posicionado a questão do ESG, mas o nosso desafio nesse momento é, com essa aceleração em requerimentos e das necessidades de formalizar e representar, como nós temos uma forma de perseverar na adoção nesse marco de ESG. Então, qual é a visão que nós temos em torno do mesmo? E aqui eu peguei um pequeno espaço inicial, porque eu acho que vale a pena novamente refrescar elementos principais que nós tivemos do webinar anterior, mas aplicado realmente ao que temos na América Latina. Então, ao redor do mundo, todas as questões de ESG estão tendo
um auge muito significativo, mas nós temos certa leitura e certas características particulares em cada um dos países da região, em cada uma das empresas, em cada um dos subscritores e até os mercados que temos acesso. Então, é interessante a gente voltar a refrescar alguns elementos que vão levar a este ESG Risk Break. O primeiro é porque faz sentido o contexto de ambiental, social e governança, no inglês, Environmental, Social and Government, e aqui tem algumas razões palpáveis. Tem um valor relacionado com a responsabilidade que nós temos, e isso emana absolutamente claro das Nações Unidas, que desde 2015, no interesse justamente de tomar e se colocar à frente dos principais desafios que temos como sociedade global, e muito conectado também com o que tivemos no Fórum Econômico Global, com a MAS, foram estruturados os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que conectam, como vocês sabem, com cada um dessas questões absolutamente relevantes em torno desse processo e dessa transformação que temos como sociedade, e simplesmente para uma busca de conseguir algo melhor. Tudo isso faz sentido para criar prosperidade e especificamente abordar os desafios globais. Temos temas que, adicionalmente, já com esse segundo, ou com essa situação que temos derivada dos esforços da pandemia, foram acelerados muito significativamente. Hoje, no mundo, estamos navegando a questão da inflação, que todos estamos vivendo em cada um dos países, com efeitos derivados. Temos uma situação que nós achávamos que era distante, mas a guerra na Ucrânia, com o nível escalável que está tomando, infelizmente, com a situação dos últimos dias, também deixa uma questão adicional de exposição. E isso enquadrado numa exposição que vocês estão vivendo com os seus clientes internamente em relação à cadeia de abastecimento, um processo de disrupção que acelera toda a questão da inflação. E a questão da mudança climática, eu sempre faço referência, porque às vezes hoje se fala como um risco a mudança climática, mas o risco de mudança climática já vem há uns 8 ou 10 anos, porque já mudou há uns 8 ou 10 anos, porque já não é um risco, é um fato. E é um fato totalmente palpável. As últimas semanas, infelizmente, aqui na região, temos novamente temporada de furacão, que tinha passado relativamente baixo, mas justamente isso não soa tão bem, mas infelizmente entrou com categoria 1, mas novamente Porto Rico é impactada novamente em toda a sua ilha, uma situação tremenda, com riscos estruturais, mas a questão de chuvas e inundações totalmente afetado. Punta Cana também entra, República Dominicana também. E, coincidentemente, no mesmo dia, por terceira vez consecutiva, no México, temos um terremoto de 7,6 de cortesia, nas quais, por terceira vez, no mesmo dia e por segunda vez, quase na mesma hora, porque coincide depois do simulado. Ontem à noite, no México, tremeu novamente, e para o resto do país isso não é muito assustador. Por baixo de 7 não assusta muito, assim como no Chile, mas agora a gente tem que começar a olhar isso com cuidado, porque por que eu coloco isso na mesa? Porque não só, como eu dizia, tem uma vontade, porque tem temas palpáveis, mas a segunda parte é que, adicional a isso, existem temas relevantes em torno de sustentabilidade nesse momento para as organizações. E aqui começamos a tomar alguns elementos que eram compartilhados no webinar anterior,
e que é o conceito de investimento sustentável, que para nós a indústria é super relevante. Não somente como temos organizações que são bem-sucedidas do ponto de vista de negócio, mas como é a leitura em torno dos resultados financeiros, mas mais especificamente como essa prosperidade com elementos comprovados vai ser construída no médio e longo prazo. E isso é estruturado em torno de capitais, e aqui nós também o que fazemos é transferir capital e ter capital sustentável para o risco, num foco que considera fatores ambientais, sociais e de governança corporativa para ter leitura dos problemas e dos riscos que são derivados dos mesmos. E por isso temos toda a nova normatividade que a gente começa a se perguntar, você tem considerado a vulnerabilidade dos custos relacionados para as empresas em cada um dos elementos relativos à mudança climática? Quais são os esforços que tem que fazer em transformação de produção? Eu nem estou falando em energia renovável, mas transformação nos processos produtivos e como esses custos estão envolvidos nos processos de produção que podem colocar em risco a vulnerabilidade dessas empresas, se estão no mercado correto ou tem um deslocamento de esforço produtivo. Parte do que estamos vendo na América Latina e que é bem sensível, vejam a granularidade dos efeitos dos riscos que vêm derivados, por exemplo, a transformação de forças de trabalho. Nessa transformação, estamos falando em torno de preferência, mas pelo mesmo motivo de mudança climática, tem grandes zonas onde estão havendo migrações, porque as populações que estavam ali estão mudando o seu ambiente de pluviosidade, e então as fontes de economia que tinham já não funcionam, então precisam migrar para outros locais. Mas também as forças de trabalho que usavam em algumas organizações já não estão disponíveis. E tem toda uma estruturação em torno das mesmas. E por isso mesmo, não é só que temos elementos palpáveis ou elementos relacionados ao bem-estar em torno de sustentabilidade, mas temos elementos estruturados dentro das mesmas empresas. Por isso mesmo, o que acontece com frequência, e precisamos nos perguntar, tem muitas perguntas para vocês e para muitos dos seus clientes em torno do que a gente faz com isso, porque é uma questão nova, ampla, como vocês já viram. Cada um dos 3 pilares tem um detalhe que é bem complexo e vamos nos enfrentar às perguntas de rigor. Por onde começamos? Sabemos onde queremos chegar, mas cada uma das organizações é uma realidade diferente. Então, como quantificamos nossos riscos? Que esse é nosso eixo fundamental de todos os que estamos aqui. A quantificação sempre é um desafio. E começamos vendo a responsabilidade de cada um dos diretores, das diretorias, de nós mesmos. Como fazemos? Quais elementos vamos usar para construir essa sustentabilidade e ser mais resilientes? Olha o que nós falávamos antes. Estamos vendo que é só questão de tempo materializar. A questão de mudança climática é questão de tempo quando vai acontecer um impacto severo sobre nós. O mesmo que pode estar ocorrendo em torno da vulnerabilidade cibernética. A pergunta é quando vai ser o impacto significativo? Lembrem que isso é uma história, parece divertido, mas em segurança cibernética, as empresas se classificam não entre as que já foram vulneradas, senão aquelas que sabem que foram vulneradas e aquelas que ainda não sabem que foram atacadas. Então, de fato, eu garanto que estamos recebendo ataques nesse momento. E o último, que é uma profunda preocupação, é como será o modelo de comunicação com legisladores e principalmente stakeholders, principalmente quando é mercado de capital aberto, e também, no nosso caso, os resseguradores cada vez querem ter uma leitura mais precisa em torno de como é o comportamento dos portfólios
dentro de ESG, e não só porque eu tenho sentido como sociedade, porque também, vamos ver mais adiante, tem uma relação precisa no comportamento dos resultados e sustentabilidade das empresas diante das empresas que mantêm práticas próximas de ESG. Mas não para medir a preocupação, temos também, podemos completar aqui uma base bem mais detalhada, que podemos compreender as comunicações para nossas organizações mais profundamente, não só o impacto na quantificação do risco, mas questões estratégicas. Queremos ser líderes no nosso mercado em torno de ESG, devemos ser líderes em ESG e queremos ser líderes em todos os elementos de ESG. E outra pergunta em torno do que estão fazendo nossos pares e concorrentes. Então, elementos interessantes e muito bem vinculados à estratégia da organização. Temos já um impacto específico relacionado com o clima? Como estamos vendo isso? Como estão essas questões sobre os elementos nos próximos anos? E um que toma cada vez mais importância, como posicionamos nosso portfólio de investimentos dentro de toda essa incerteza e futuro mutante. Vejam que para certas indústrias que têm uma transição energética curta ou nula, são das preocupações mais significativas. Como o seu portfólio tem que se diversificar? Lembrem que há muitos anos, por exemplo, as empresas de petróleo mudaram, já não são de petróleos e sim de energia, e todo o seu portfólio é totalmente renovável. Então, esse diálogo especificamente, e volto também a todos os subscritores e nossos clientes agregados, não só para nós, isso tem uma importância muito relevante. Em cada um dos detalhes, como eu dizia, e aqui eu gostaria de dizer, temos 5 unidades, onde, por que é tão crítico a questão de ESG? E não só pelo valor de tomar cuidado, mas para investidores, como eu dizia, está diretamente relacionado com o rendimento financeiro. E vejam esse dado que parece ótimo, tem até uns 5% de rendimento superior neste quarto, comparado com o quarto anterior em uma leitura de 20 anos. 5% para um investidor é super relevante, não só pela capacidade de rendimento, mas pela volatilidade do seu mercado, que é particularmente o que mais afasta capitais de incentivo. O seguinte é a questão de legisladores. Já vimos antes, estamos vendo isso em cada um dos países, já temos 4 países com normativa. Com a Mônica, trabalhamos muito ativamente com legisladores na região e justamente eles têm seu clube. Entre todos estão, de uma ou outra forma, a normativa vai caindo em cada um de nós, até a conta que tínhamos mais de 1.800 leis e políticas relacionadas para um cenário que está crescente de clientes. Em clientes, ninguém quer favorecer uma empresa que não se preocupa com esse tema. Não é só a questão de que tenha isso, não, é que se a marca está associada, diz aqui 76% dos consumidores se negaria a comprar um produto ao contrário às suas crenças. Então, o problema aqui é que temos algumas indústrias ou funcionários que um bom ESG fortalece a posição de atração e retenção de talento. Todas as organizações estamos lutando incansavelmente por atrair e reter talento, e isso tem uma forma de evidenciar, com dados que eu posso evidenciar, a produtividade em 16%, com impacto de medida para os acionistas. E, por último, e que torna mais complexo e exigível, para nós, para todas as nossas empresas vinculadas, é que isso é extensível aos parceiros e fornecedores. Eu não posso deixar isso só no meu âmbito de ação, mas tenho que levar a todas as pessoas relacionadas. Se eu sou positivo, mas me relaciono com gente que não é positiva, então não funciona assim.
Então, nós mesmos também queremos ter o portfólio, clientes e organizações que têm vocação de trabalho com esses mesmos temas. Então, quando eu falo vocação, tem empresas que têm uma transição limitada, então não quer dizer que não estão trabalhando bem nos outros elementos. Então, sem dúvida, são temas que transcendem em torno do que fazemos em ESG. Uma aproximação do ponto de vista da MAJ, o primeiro é que ESG não é um plano, não é um sistema, é quase que uma jornada, uma viagem, onde devemos ir construindo os elementos com duas grandes sessões. A primeira é assumir um screening de materialidade, e aqui vamos iniciar hoje, porque precisamente tomar essa fotografia precisa de um marco de referência absolutamente relevante, e é ali onde ESG Risk Rating vai dar uma capacidade com detalhe, com um foco muito efetivo e prático, mas com toda a estrutura da complexidade que tem o ESG. E a partir daí, como qualquer modelo, se eu tenho a foto, então eu tenho que fazer um roteiro, tenho que modelar e estruturar a quantificação, e a partir daí tenho que trabalhar com elementos para fazer a gestão, adaptar a resiliência e continuar o trabalho na transferência de riscos, que é uma constante ao longo de todo o caminho. Então, dentro deste mesmo caminho, é absolutamente claro compartilhar com vocês o ESG Risk Rating, que é uma ferramenta, como eu dizia, para tomar uma fotografia, como aparece. Aqui eu vou passar muito rápido, porque, Mônica, não sabem que interessante, que conhecimento que a Mônica tem, mas deixo aqui uma introdução. Nós desenhamos com equipes dentro da MAJ, dedicados e especializados nesse tema. A única coisa que fazem é sentir e viver a questão de ESG. A segunda questão é que foi estruturado todo o modelo dentro de 18 categorias, com mais de 170 perguntas, mas, adicionalmente, o que fizemos foi que, nessa busca de que seja representativo, prático e organizado, com uma vertical completa em riscos, porque tem muitos outros modelos, mas a grande diferença no nosso é que tudo que é relativo a nós, os elementos em riscos, nós tomamos mais de 10 padrões, marcos de referência, de plena aceitação, e foram incorporados, dando ênfase à questão do risco, e, além disso, temos a capacidade de fazer uma diferenciação em mais de 160 indústrias, porque cada uma tem uma sensibilidade importante, e sobre isso, porque recebe um cartão de pontuação de resultado, que, se vocês olharem, é o início do roteiro, onde dizíamos está o ponto de partida. Isso indica que onde tem riscos cada vez mais críticos, as oportunidades de ESG, e para vocês é um portfólio de clientes agregado, a forma de apresentação é o primeiro diálogo que estamos tendo com o mercado e os reguladores ESG, compreender esse perfil em cada um dos nossos subscritores e gerar informação valiosa para compartilhar com todos os interessados. E, com isso, eu passo para a Mônica para olharmos exatamente como é esse detalhe e como funciona. Honestamente, eu diria que não é uma ferramenta, mas uma facilidade para que possam tomar a fotografia de como começar a avançar integradamente, integralmente, para vivenciar o comportamento de prática de ESG. Muito obrigada, Gerardo. Bom dia a todos. Esta facilidade, esse mecanismo que se criou, na realidade, é que precisamente é ter uma visão holística de como está associado todas as iniciativas a respeito da ESG nas suas empresas. Este indicador que criamos gera uma pontuação global diante das 3 dimensões, das 4 que existem
ambiental, social, de governo, e eu digo 4 porque há outros pilares, que é o pilar econômico. Uma empresa sustentável, quando tem esses 4 pilares controlados, e esse termo ESG, como já foi falado ao longo da apresentação, se baseia em medir quais são as iniciativas diante da sustentabilidade. Então, é uma forma de medir que foi criada e colocar dentro de 160 perguntas, dentro dessa ferramenta, diferentes normas conhecidas internacionalmente e traduzidas para poder conseguir essa pontuação. Essa ferramenta gera uma pontuação geral e também quebrada por cada uma dessas dimensões e pilares. E logo também vai permitir colocar essa pontuação com 18 situações que vamos ver agora. A chave desse indicador não são só as perguntas, mas o algoritmo que gera através dessas perguntas. Nós compartilhamos essas perguntas com vocês. Se vocês querem validá-las, querem revisar antes de ter acesso às ferramentas, nós compartilharemos com vocês. Javier também tem essas perguntas e vocês podem revisar. E o algoritmo que tem por trás dessas perguntas é que gera essas informações demográficas e que grandes é essa sua empresa, a que indústria corresponde. Por exemplo, se eu comparar uma mineria com uma imobiliária, uma empresa de TI, claro que vai haver componentes e temas que podem ser mais relevantes para uma ou para outra indústria. E isso nos permitirá, combinado com essas experiências Marsh, poder e mostrar uma pontuação para começar este caminho, como falava Gerardo, para implementar essas iniciativas de uma maneira ordenada e estratégica. Essa ferramenta e o indicador envolve mais de 60 indústrias diferentes. Mônica, desculpa uma pequena interrupção, que vamos deixar 30 segundos dessa apresentação no final para avisar, só para avisar a todos, tá? Sem problema. Eu queria compartilhar e vou aproveitar este espaço que Gerardo me deu. Vou compartilhar um breve vídeo que nos permitirá mostrar do que se trata essa ferramenta. E isso vai ser muito rápido. Vou compartilhar com vocês. Acho que, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com o som. Bom, vou colocar no modo apresentação. You told us what you wanted, and we built it. Your ESG story, told by you. The ESG Risk Rating. A free, confidential rating tool that assesses your environmental, social, and governance risk. It distills the complexity of ESG into a single score, yet allows you to interrogate the detail. Leaders want to know where their organizations are excelling and areas requiring focus. We bring that focus in 2 ways. First, imagine se o seu time de vendas fosse do tamanho desse time aqui da V4. Saiu um anúncio. Já, vamos começar. by leveraging the World Economic Forum's ESG metrics in a coherent framework. And second, showing how you are managing the ESG risks associated with controls, reporting, and resilience. The ESG risk rating sets a high bar. It is a synthesis of internationally recognized sustainability standards and frameworks, with additional insights from Marsh McLennan's risk experts. The ESG risk rating brings your ESG performance into focus, giving you the tools to mobilize your internal stakeholders and differentiate your organization with insurers.
take control of your ESG narrative. Perfecto. Entonces, Perfeito. Então, este vídeo breve já... Bom, já vou voltar com a apresentação. Só um minuto. Sim, está muito bom, porque permitiu que eu mostre o vídeo. Está tudo planejado. E a ideia é mostrar que um dos principais pontos que temos e quando tratamos desses indicadores é que, às vezes, as empresas perdem o controle. Este indicador, vocês vão poder transmitir claramente quais são os mecanismos que estão implementando nesta ferramenta. Tal como disse o vídeo, estes assuntos traz uma temática, esse de Risk Rating, que está alinhado com o Fórum Econômico Mundial. Vocês sabem que a Marsh McLennan Company está aportando dentro do fórum com muitas iniciativas e por isso que essa ferramenta foi criada com essa função. Como vocês viram no vídeo, se marca um score a nível global e também nas diferentes 18 macrotemas, que são temas diversos, diferentes, variados, e que isso pode ser disperso em algumas vezes, mas o que nos permite essas convenções de cores é saber onde estamos colocando maior energia e maior esforço dentro da empresa, dos recursos, e em alguns outros, onde ainda temos oportunidade de melhorar e para poder implementar melhor. Os pontos importantes desses macro temas, que sempre essas empresas já estão preenchendo, gerenciando. Cada uma dessas pesquisas, que agora vamos mostrar rapidamente para que vejam como funciona. E um ponto importante para mim é o ponto 9 e o ponto 10, que é a estratégia de governança e o corpo da governança. E o número 14, que vem ser Risk and Opportunity Insight. Esses índices estão baixos quando se refere às respostas, apesar de que há outros pontos. E aí é onde se percebe que as ideias, as iniciativas, os projetos ESG estão caminhando de maneiras diferentes, longe dessas maneiras estratégicas. Então, o tema da sustentabilidade é um conceito que deixou de ser responsabilidade social corporativa e que deixou de ser uma obra de boa-fé nas empresas e se tornou esse assunto como parte estratégica, graças a este enfoque mundial que está colocando neste tema e aos governos também que estão, todos também os governos da América Latina que estão trabalhando fortemente com este assunto. E, por favor, pode passar o próximo slide. Obrigada. Como eu dizia, cada uma dessas 18 categorias avalia esses critérios e não necessariamente eles estão separados por dimensões. Alguns apontam, por exemplo, a coluna tipo, podem colocar várias dimensões. E a pergunta é, isso uma pessoa só vai poder preencher? Claro que não. Há que ter uma estrutura para poder identificar dentro dessa organização quem é essa pessoa que se encarrega dentro dessa organização e de cada um desses pontos. E, por sua vez, avaliar também como esses pontos estão correlacionados. Este exercício, na verdade, esse feedback que recebemos de todos os países da América Latina que estão dirigindo a isso, está sendo muito bom, porque nos permite conhecer equipes de sustentabilidade e permite conhecer quem faz e quem executa cada iniciativa dentro dessa organização. Isso é invaliável, porque é um exercício que está sendo muito bom e muito positivo dentro das empresas. E no seguinte slide,
Gerardo, próximo slide, por favor. Obrigada. Nesse slide, nós colocamos uma ajuda para qual departamentos são encarregados para trazer essa informação, para trazer essas categorias. Isso é sumamente importante que sejam as pessoas responsáveis por cada uma dessas dimensões para que possam atender a esta problemática. Porque esse indicador, finalmente, pode ser como uma autoavaliação, pode ser também uma autoavaliação acompanhada com uma parte da nossa equipe para ajudá-los a ir adequadamente, preenchendo adequadamente esses assuntos. E também pode ser uma exposição para a empresa das suas iniciativas. Vocês que têm o controle. Justamente estava reunida com uma empresa de energia na Colômbia e me diziam que eles foram bastante exigentes com eles mesmos, porque colocaram como uma ferramenta real de implementação. E isso é a melhor forma de ter essa ferramenta, como uma autoavaliação, para ver onde estão as iniciativas e os projetos que estão acontecendo dentro da empresa. E eu queria mostrar como funciona essa ferramenta. O que vocês podem ver são assuntos muito técnicos, como falamos de mudanças climáticas, de contaminação, ou falamos também do uso do desperdício, né, do saneamento sanitário. Em alguns casos, são bastante técnicos, mas eu vou mostrar para vocês como podem ser feitas perguntas e como teremos espaço para trabalhá-las. Se me permite, Gerardo, vou compartilhar minha tela, porque eu quero mostrar para vocês como preenchem essas perguntas, que sim, podem ser algumas perguntas são muito técnicas, mas outras também são muito simples de responder. Veja, essa ferramenta, vocês vão ter um link que a empresa vai utilizar e as pessoas a cargo dessa pesquisa. E por trás disso, vai o algoritmo que nós falamos. E aí sim, começam as perguntas. Vão ser alguns temas bastante técnicos, como informação, de planos de transição, que se a empresa são objetivos baseados na ciência, SBT, como está essa sigla em inglês, e cada assunto técnico vai encontrar um ícone com informação, ou simplesmente um pop-up com informações necessárias. Se vocês verem, essa pergunta é muito técnica, mas se vocês não têm claridade a respeito, é porque talvez vocês ainda não estão implementando na sua empresa. E as respostas são muito simples, sim ou não. Por exemplo, quando já entra nos assuntos de quais são os planos ou programas para produzir essas emissões do gás de estufa, por exemplo, começam a ter outras perguntas, outras respostas um pouco mais específicas, com valores mais específicos, que também existe uma ajuda para que possa entender melhor a pergunta. Então, isso permite que o entendimento dessa pergunta seja adequado e, portanto, que as respostas estejam dentro do esperado. Então, essa qualificação, essa pontuação, ela vai ser gerada facilmente com esse entendimento e da interpretação das perguntas exatamente iguais. E eu vou passando por essas perguntas, mais interessante dessas perguntas, por exemplo, quando já se torna um pouco mais complexa as perguntas, a forma também das respostas se torna um pouco mais complexas. Inclusive, quando se torna este assunto da pesquisa, os valores são exclusivos e quando marcamos para poder colocar de uma maneira mais simples a resposta, começa a gerar estruturas um pouco mais complexas dentro da resposta.
Isso é o único que vai ser esse algoritmo que gere uma sensibilidade dentro desse score, que vai nos permitir ter um score mais fechado. Então, se voltamos à apresentação, Gerardo. E agora uma das perguntas que vocês possam ter, e como vamos preencher todas essas informações? São 160 perguntas que podem ser muito técnicas e que podem também ser muito assertivas. Entretanto, como comentava, as maiorias das perguntas são sim ou não, e muitas podem ser exclusivas ou seleção múltiplas, inclusive para ter essa calibração, e se também esses valores específicos. Se dispõe também de guias, como eu disse, também se dispõe antes do preenchimento das perguntas, que vocês podem ter em consideração para que possa validar qualquer terminologia técnica e sistêmica. E para passar aos benefícios, por favor, Gerardo, dessa ferramenta ou desse indicador que está sendo criado a nível global, eu queria trazer alguns pontos que claramente vão surgir dentro das empresas que já estão preenchendo esses indicadores, que esses indicadores já estão sendo medidos também, ou com um outro objetivo que se tenha. E eu queria trazer para cá, colocar sobre a mesa para ter essa discussão. E existe também essas agências de qualificação que têm provedores de dados ESG. E talvez para este caso, sobretudo nestes assuntos dos seguros, possamos ser mais assertivos e adequados. E a CA propõe algumas considerações. Por exemplo, algumas análises de dados que já estão trabalhando com o assunto do ESG, já são mais de 10 anos trabalhando nessa recompilação de dados, estão baseados em informações públicas. E aqui temos um problema com a América Latina. Por quê? Porque essas informações públicas, para que essas empresas que negociam em bolsa vão ter, não necessariamente à mão, estruturadas de uma maneira adequada. Mas aqueles que não negociam na bolsa não têm nenhum mecanismo de adotar para ter informações do mercado ou informações válidas, que sejam válidas. E o que fazem esses indicadores regularmente? Eles pegam informação do que eles encontram nas redes, na web, nos sites, na rede da internet, em outras partes, em outros continentes. Existem ONGs especializadas em captar essas informações de maneira transparente, traduzi-las e adotar esses indicadores. Mas no nosso continente, nós não temos muita regulação que busquem essa transparência e essa informação. Não temos muitas ONGs que permitam divulgar ou difundir esse tipo de informação. Então, isso faz com que a informação que contém esses indicadores veja muito de um lado só. A gente só tem informações baseadas, encontradas pela internet. E lembrem-se que muitos desses indicadores trabalham com informações negativas, que quer dizer, quanto maior incidência ou riscos materializados em respeito dessa dimensão, a sua porcentagem vai baixando. Então, isso difere da nossa ferramenta, onde o que faz é medir esses mecanismos que vocês têm, esse controle, esses informes de resiliência também, para atender a essas dimensões ou qualquer risco dessa natureza. Os riscos se materializam e os assuntos eles podem ser, mas o que podem trabalhar ESG no solamente es en mitigar, sino es en responder. ¿Qué tan preparados y qué tan resiliente estoy para responder? Y eso es parte de la calificación que nosotros llevamos a través de esta herramienta, ¿no? Y como les mencionaba, esto lo único que va a hacer es empoderar
a nuestras organizaciones a poder medir un rendimiento adecuado, basado en mejores prácticas, como les mencionaba, gestionar los riesgos y oportunidades, identificando aquellos puntos de mejora frente a todas estas dimensiones. Identificando os pontos de melhoria. Então, isso é de uma maneira bastante gráfica, em uma página só, em um só scorecard, para todos os riscos e para aqueles pontos que nós devemos melhorar e para aqueles pontos que nós claramente temos bem estruturados, onde podemos alavancar a nossa estratégia diante desse tema tão importante para mim, para nossos stakeholders, né? Então, claramente, quando temos um indicador, uma das questões são contra o que estamos nos comparando, como estamos nos comparando. Marshall McLennan também está trabalhando, graças ao apoio de todas as organizações que vêm dando essa informação para nós, muitas a nível global. Hoje temos mais de 750 respostas no mundo, das principais representantes de cada uma das indústrias do mundo. Isso nos permite gerar um benchmark importante em cada uma das mais de 60 indústrias que temos. Geraldo, se você me deixar passar as seguintes lâminas, por favor. Eu acho que isso tudo já está falado, mas eu vou falar nessa que foi desenvolvido esse benchmark, que estamos vendo como incorporar. Esses são alguns dos indicadores que nós fazemos, de fato existem muito mais, não só por indústrias ou dimensões, mas também por cada um dos macrotemas, e combinando ferramentas. E isso tem sido de muita ajuda para levar muita informação para os grandes grupos econômicos que hoje estão se levando a maior aposta. Muitos grupos econômicos estão levando um ponto muito alto, alguns dentro dos grupos, alguns desses grupos são multi-indústria, algumas indústrias ainda estão com uma pontuação menor que 3, e algumas dessas indústrias estão em 8 ou 10, possivelmente, e isso está permitindo validar não somente dentro do seu grupo como elas estão qualificadas, mas também a nível de indústria em si, com quem eu me comparo, qual indústria está competindo comigo. Ontem eu estava em reunião com uma empresa de utilities de energia, distribuidora de energia, e eles estavam tirando uma pontuação de 5,4, e esse benchmark permitiu dizer, eu não estou tão por baixo, acho que minhas iniciativas estão bem, mas agora eu sei o que eu tenho que fazer graças a esse resultado. Eu sei para onde que eu tenho que mirar. Eu sei que ainda tem que fechar alguns gaps na minha indústria. Eu sei que estamos avançando, mas os principais resseguradores globais hoje em dia estão orientando as suas perguntas para esses pontos. Então, claramente, um benchmark serve muito para que as empresas possam ver como estão avançando. Esse benchmark é o resultado que vocês veem, vocês podem ver quais são as principais indústrias que estão tendo maior pontuação, e é o resultado onde se vê o esforço dos países, dos governos, das legislações, como estão se estruturando em cada um dos países para atender essa agenda tão importante. E com isto, bom, isto era o que nós tínhamos que trazer a seguir, então eu vou abrir um espaço para vocês fazerem as perguntas. Eu gostaria antes, Liz, para abrir esse espaço, recapitular 2 ou 3 assuntos. Vejam vocês que o tema ESG tem uma profunda complexidade, tem muitas perspectivas super valiosas em torno de indicadores e índices de Dow Jones que são absolutamente reputados e estruturados e partem de um princípio que é a transparência e a publicidade da informação, o que está muito bem.
Mas o interessante nesse caso é que esse indicador está orientado ao nosso tema principal, que é o risco. O segundo é que, apesar de toda a complexidade e regularidade que a Mônica nos explicou, também é prático e permite que, embora haja organizações que não têm tudo publicado e transparente, também se avalia o que já estabeleceram em programa. E, por último, e que serve de carta de navegação para saber como avançar nas decisões que vão tomar cada uma das empresas. E, honestamente, para nós, em nosso mercado de seguros, é uma carta fantástica, porque permite realmente que a gente tenha essa radiografia individual e agrupado de como é o comportamento dos clientes. E, além disso, é o primeiro diálogo que estamos tendo. Então, diga para mim como estão fazendo nessa questão. Então, é uma ferramenta, um mecanismo novidoso, inovador e disponível para todos e de grande valor. Então, simplesmente com isso, Liz, eu queria recapitular e agora, não sei se você e Ana podemos trabalhar esses 8 minutos com as preocupações ou perguntas que alguém tiver. Muito obrigado, e obrigada, Gerardo. Ok, eu acho que é super recapitular, principalmente porque eu ouvi muitas palavras que sobressaem ali, principalmente a autoavaliação, a questão do benchmark. Temos muita informação que, felizmente, essa ferramenta já é conhecida em nível global. Então, podemos nos enriquecer com toda essa informação. Então, convidamos claramente a fazer essa avaliação, começar essa viagem que entre vocês, que dependendo de onde vocês estiverem, em que ponto vocês estão nessa viagem, mas nós podemos acompanhá-los. Então, podemos medir, avaliar, administrar todos esses riscos nos diferentes pilares para compreender um pouco melhor onde vocês estão e como podemos avançar. Então, muito obrigada, super adorei a apresentação, foi muito enriquecedora. E, na verdade, o que vocês precisarem, nós estamos aqui para oferecer, como dizia a Mônica aqui, isso é um link relativamente simples, que é passar por diferentes áreas das organizações, mas nós estamos aqui para oferecer a ferramenta e toda a ajuda. Eu não sei, acho que temos 3 minutos, 7, não sei. Temos alguma pergunta? Alguém gostaria? Meu Deus, acho que esteve muito clara a apresentação, pelo visto. Por favor, ajude a gente, façam algumas perguntas. Bom, eu tenho uma pergunta. Acho que, interpretando que alguma das seguradoras convidadas que temos, os nossos clientes poderiam fazer. Evidentemente, nós, como indústria seguradora, temos uma responsabilidade em ESG, como todas as indústrias, e como vocês já mencionaram muito bem, como nós nos preparamos como sociedade, mas como nos preparamos como indústria e aos nossos clientes para ver se, além de toda a responsabilidade social, tem que haver uma questão de segurabilidade. Então, foi muito clara a apresentação e agradecemos muito em relação à ferramenta, como podemos apoiá-los, o roteiro que nós percorremos como grupo MMC para dar importância a essa questão. Mas se eu sou seguradora, eu perguntaria, então, essa ferramenta está disponível para mim através de MMC para os meus clientes? Como poderíamos utilizar? Acho que vou tentar interpretar o que eu perguntaria se eu fosse seguradora. Mônica, acho que nesse campo você poderia acompanhar a como pode ser utilizada. Sim, já tivemos várias reuniões com seguradoras, inclusive com resseguradores, de fato, e está se tomando a nível global, alguns deles em consideração em todos os indicadores, estão tomando a nossa ferramenta, os nossos resultados, para ter um mapeamento claro de como estão as empresas, qual é a saúde, não só financeira das empresas, medir a saúde não financeira da entidade e que mecanismos estão utilizando. Além disso, permite que os nossos clientes, também, como eu dizia,
como o caso real, essa empresa de energia da qual eu conversei, que elas possam mapear claramente onde estão e se preparar para qualquer pergunta que apareça dentro do processo de cotização, de cotação ou de renovação de apólice, porque tem perguntas muito acertadas e muito técnicas, como, por exemplo, o uso do carbono, ou, por exemplo, relativa a todos os mecanismos de medição de gases de efeito estufa, que já estão fazendo parte dos efeitos de colocação. Então, esse tipo de ferramenta, além dos indicadores públicos, como o Gerardo mencionou, além da nota, também me permite ter essa informação à mão, de forma fechada. Perfeito. Ok, muito obrigada. Acho que a mensagem é que nós, como Grupo MMC, e atendendo aos nossos clientes como clientes, no momento em que algum de vocês que estavam na chamada tiverem necessidade de utilizar a ferramenta para suas colocações, nós vamos disponibilizar, como o Gerardo dizia, e você, Mônica, a ferramenta, além de ajudar na colocação e tudo, todos estamos vendo o que está acontecendo no mundo de resseguros, os grandes resseguradores estão sendo muito mais delicados em alguns riscos. Alguns saíram, inclusive, tem um pacotinho muito limitado ou restrito. Mas o que é importante é que estamos à disposição de colocar a ferramenta e dispostos a colocar um roteiro, porque o importante é acompanhar esse processo. Então, isso é uma ferramenta que, além de medir, ajuda a criar um roteiro, isso é bem importante. Ana, uma questão super importante que ajuda a sensibilizar as pessoas. A América Latina está com uma... Quer dizer, às vezes eu encontro algumas organizações que dizem, Mônica, isso é moda. Mas isso não é uma moda, é uma questão que já não é a longo prazo, ou que vai acontecer daqui a 10 anos, não é uma questão que vai acontecer, é uma questão que já aconteceu e nós temos que tomar decisões hoje. Como você diz, o apetite de risco nas principais seguradoras que já assumiram consciência, porque a sua região já está sendo normatizada, já está sendo regulada de forma agressiva. Então, isso está acontecendo na América Latina. Então, só tem que mudar o chip. Isso não é uma moda, isso está acontecendo hoje. Temos que tomar uma atitude. Então, isso é parte, os que estamos nesse fórum, é uma responsabilidade que temos de sensibilizar as pessoas nesse aspecto. Olha, falando de sensibilizar, temos uma pergunta que é bem da casa. Mas vamos responder, ok? Acho que é bem importante. Mas está preparado, se caso o cliente fizer perguntar assim, a MASH... Bom, vamos falar de MMC. Uma MMC, como companhia, que política tem sobre a perspectiva de ESG, principalmente no componente environmental? Ok, se você quiser, eu assumo essa pergunta. A resposta é sim. De fato, nós já temos o nosso segundo trabalho de informe de reporte e responsabilidade social, mas nós, esse ano, já alcançamos um objetivo de carbono neutro, com uma série de adquisições e elementos que incorporamos, mas, além disso, cada um dos programas e políticas, especialmente aqui, tem duas características. Dou um exemplo. Estamos trabalhando para que todo tenha um propósito, onde, literalmente, devemos tomar um avião, o avião tem que ter um propósito, porque é a nossa pegada de carbono individual para cada um dos líderes que temos que dar explicações, por que você está fazendo e quais são as medidas. Estamos num programa super agressivo para que em 2030, não 2050, além do que nós já encontramos como bônus adquiridos, tenhamos um programa de redução de 70% em 2050, absolutamente zero. Então, temos toda a base evidenciável, temos o reporte, o informe, como bem se diz, de MMC, Marshall McLennan, e, adicionalmente, fazemos parte da iniciativa das Nações Unidas
em torno da iniciativa da indústria financeira e do resseguro, onde nós somos o veículo para promover a questão de práticas sustentáveis no ambiental dentro dos nossos grupos de colaboradores, clientes e partes interessadas. Super, muito obrigado. Ok, muito obrigado. Então, já estamos no horário. Então, muito obrigado a todos, de verdade. Muito obrigado, Gerardo, Mônica, como sempre. Excelentes apresentações, muito claras. Ina, já nos veremos a próxima. Ok, bom dia a todos.